E aí, pessoal, estamos de volta, minutos depois. Se você caiu de paraquedas, isso é uma continuação do vídeo anterior. Isso é uma continuação do papo do episódio 22.1, que a gente falou um pouco de biologia celular e de genética, para atender alguns objetivos nossos de sala de aula. E agora nós vamos para o 22.2, o segundo episódio dessa semana, para a fisiologia de hormônios sexuais. Com agora, nosso doutor em fisiologia. O senhor tá bom de novo? Te perguntei se você estava bom alguns minutos atrás. Oi, continuo bem. Rapaz, na verdade, eu tenho um amigo meu que eu fico falando com ele fala, rapaz, tá difícil a gente tá bem mesmo, assim, nesse período atual do país. Tá mais ou menos. Se você tá bem, você deve ser herdeiro de alguma coisa, né? Mas, de modo geral, a gente vai... Ser herdeiro é boa. Você só tá bem quem é herdeiro. Né? Tá com a vida ganha, tudo fácil, tudo tranquilo, podendo. Tá bom. Aí Gil vai tirar foto lá no laboratório, né? Mas a gente tá nessa, dá aula aqui, corre lá, volta aqui. Beleza, então aí a gente vai começar a falar de hormônios sexuais, vai ter uma palestra sobre isso, então a ideia aqui é discutir algumas coisas, conceitos, né, a respeito, que possam ajudar vocês né, no tutorial, tudo, ou compreender alguma coisa que talvez não tenha ficado claro na palestra, ou se não ficou claro aqui, a palestra talvez ajude a clarear. Vai depender da sua linha de compreensão nos processos corticais. Ricardo, você fala que eu sou especialista em fisiologia, assim, eu fiz pós-graduação na área de fisiologia, mas meu foco era neuro, né, então tive aula de tudo, aprendi tudo, tal, mas é só para... Mas sim, eu sou fisiologista. Só porque bota uma pressão absurda aí. Vamos falar de endócrino, cardio, já falando de tudo. Mas beleza. Já passei por isso assim, você é biólogo. Então, a gente é veterinário, que planta é essa? biólogo. Então, a gente às vezes vai afunilando, né? E o pessoal volta lá pro amplo, pro macro e assusta quando o cara te lembra, né? Você é veterinária. Dá medo. Mas beleza, aqui essa é uma figura, né, geral de um importante sistema de regulação endócrina, a gente vai falar dos hormônios, né? Então, esse é um grande sistema de regulação, né? Os alunos vão ouvir muito falar, né? Que é o eixo hipotálamo, hipófise, glândulas, né? Mexe quase com tudo, né? Rapaz, o sistema endócrino praticamente todo passa por aqui, assim, né? Boa parte, né? A gente tem outras estruturas endócrinas, os alunos perceberam, acho que até chegar aqui nesse caminho, que a gente viu que, por exemplo, o átrio produz hormônio, né? Tem função endócrina, o rim tem função endócrina, né? Produz também hormônios, eritropoetina, tem a renina lá que é liberada, né? Então tem tudo isso, mas a gente tem um grande sistema de regulação endócrina que passa pelo hipotálamo e a hipófise, tanto a adenohipófise como a neurohipófise, né? Então, no papo de tutor passado, a gente falou da neurohipófise aqui liberando a DH, né? Ou vasopressina, né? E aqui agora a gente vai falar muito, né, nessa conversa de hoje, sobre a adenohipófise. A diferença delas é embriológica, certo? A neurohipófise é tecido neural, então você vê que a conexão ela está até conectada ao sistema, ao hipotálamo. Ela não seria uma continuação do hipotálamo? A neuro, sim. Eu, às vezes eu acho besteira chamar o anatomista querer pôr nome nela, porque para mim ela é hipotálamo. Não sei, mas não é não, mas é uma continuação. Se olhar assim, ela está conectada. Né? Então, tanto que assim, uma parada diferente, entendeu? Se você for pensar, se você for pensar, inclusive, o corpo celular do neurônio, ele está no hipotálamo e o axônio termina na neurohipófise, né? Então o hormônio é produzido aqui e liberado aqui na circulação sanguínea. Aqui já no caso da adenohipófise é diferente, né? A gente tem aqui a tecido epitelial, né? Então a origem embrionária é diferente, né? Então você tem um conjunto de células aqui tróficas, né? Várias células tróficas que vão liberar hormônios, né? Mas elas estão sob o controle de
substâncias reguladoras, né, hormônios liberadores ou inibidores, que são produzidos por neurônios do hipotálamo. Então, você tem aqui neurônios do hipotálamo que vão produzir substâncias, né, liberadoras ou inibidores, são essas aqui, né, dopamina, TRH, Olha que CRH, comentário. GH. Oi? Eu li em algum lugar, queria saber a sua opinião a respeito desse ponto de vista. Que o que precisa, no sistema de controle da fisiologia, o que precisa ser rápido agora, de uma vez, é via hipotálamo, sistema nervoso autônomo, medula espinal, nervos cranianos, sistema nervoso. E o que precisa ser duradouro, pode ser um pouco mais lerdo, e que precisa ser duradouro, já vai via hipotálamo hipófise. Então, se for rapidão, para agora, hipotálamo, medula espinal, nervos cranianos, bulbo, ponte, sistema nervoso autônomo. O que é para ser, pode ser um pouco mais lerdo, mas é para ser duradouro, vai via hipotálamo hipófise. O que você acha disso? Rapaz, faz sentido. É que faz, meu conhecimento, né? Não, é que eu sou resistente a essas coisas de encaixotar isso. A gente tem aí, por exemplo, aqui a secreção de vasopressina, por exemplo, a prolactina aqui pela neurohipófise, né? Ela relaciona esse sistema neuroendócrino muito, um pouco mais rápido, né? É uma resposta mais rápida que essa. Aqui a gente está muito envolvido, por exemplo, com desenvolvimento, crescimento, metabolismo, inclusive, né? O TRH aqui, hormônio tireoidiano. Não, né? regulações Então, mais lerdas e duradouras. E processos mais a longo prazo. Mais a longo prazo, né? Então, assim, são, vamos dizer, coisas mais constantes. A gente precisa dessa regulação acontecendo o tempo inteiro, né? Se eles estão ali acontecendo o tempo inteiro, a gente usa esse sistema, né? É um jeito de pensar, né? Porque realmente, quando é uma resposta, tipo um reflexo, uma coisa neural, ela é bem imediata, ela inicia e cessa muito mais rapidamente. Aqui, quando você libera um hormônio, às vezes, para que a resposta aconteça vai levar um tempinho, para que ela cesse também, leva um pouco mais de tempo, né? Crescimento, mas metabolismo, reprodução, ritmo circadiano. Isso, tudo isso está aqui, né? Crescimento aqui reprodução, né? E esses dois aqui, metabolismo, né? Então, os aqui tais relógios biológicos, não seria isso? Relógio, isso, né? Então, vários tá aqui, deles, né? Não um só. Isso. Tá, eu tomei um susto aqui, mas está tudo ok. Achei que tivesse uma coisa errada aqui, né? Então, mas o que acontece? O hipotálamo, você tem neurônios aqui, eles vão liberar substâncias, né? Aqui, normalmente, quando você vê o final aqui, RH, são hormônios liberadores, né? Vem do inglês, né? Então, os RH eles vão estimular, né, a adenohipófise a liberar outros hormônios, né? Então, aqui é um sistema chamado de sistema porta-hipofisário. Isso foi descoberto, né? Quando isso foi descoberto, foi muito importante, porque permite que, por exemplo, esses neurônios liberem quantidades muito pequenas de hormônio, e como é direcionado, né? Já está ali, né? Ele está ali, ele libera essa quantidade, isso vai direto para a hipófise, né? Então, já atinge a célula-alvo aqui, um sistema muito próximo, né? Então, tá aqui, ó, as arteríolas, sistema venoso chegando aqui. Então, é drenado, né, direto, passa aqui pelo pedúnculo aqui, né, pelo sistema porta-hipofisário, e aí irriga aqui essas células tróficas. Então, a adenopófise tem células, né, que são sensíveis, né, com receptores para esses hormônios, né, e elas, uma vez estimuladas, elas vão liberar, ou inibidas, mas no caso aqui estimuladas, elas vão liberar um outro hormônio, tá? Então, aqui são hormônios estimuladores aqui da tireoide, né, hormônio do crescimento, hormônio adenocorticotrófico, e para a nossa discussão de hoje, aqui os hormônios sexuais. Então, a gente vai ter um hormônio hipotalâmico, né, o GNRH, hormônio liberador de gonadotrofinas, que é o que importa para a gente hoje, e ele estimula células da adenopófise a liberar FSH e LH. E onde essas células? Elas são liberadas onde? Elas caem na circulação sanguínea, né? Então, enquanto essas aqui chegam na adenopófise, não, as outras vão ser liberadas e tem um efeito mais amplo, né? Vão cair na circulação sanguínea, podendo atuar em diferentes glândulas aqui, pensando nesses vários hormônios, né? No caso, FSH e LH vão atuar lá nas gônadas,
sexuais, masculinas ou femininas. Então, testículos, né, ou ovário, estão sob o efeito do FSH-LH e o testículo e o ovário vão produzir, vão ter seus efeitos, né? Muitas vezes produzindo aí os seus hormônios também. Então você vê que é uma sequência de hormônios estimulando célula a produzir outro hormônio, até chegar na estimulação de uma glândula que produz, que libera hormônios que vão ser funcionais, que vão agir no nosso corpo e produzir efeitos, né? Tudo começando lá no hipotálamo. Eu acho que aqui, né? Então a gente vai focar nisso aqui, eu não vou gastar tempo falando nisso aqui, não, porque o nosso foco hoje seriam os hormônios sexuais, até por conta do nosso foco da semana, Só para do frisar, programa. o que essa figura está mostrando são vários eixos que controlam vários processos, vários relógios biológicos, como dizem por aí. Então, tipo, você tem um eixo que nem esse de tireoide que controla metabolismo, você tem um eixo de fígado que controla crescimento. Então, uma vez que você entende como que essas paradas se regulam, como que o hipotálamo conversa com a hipófise, como que a hipófise conversa com a glândula-alvo, você entende qualquer eixo. Isso, então, isso. entenda desse jeito. Entenda desse jeito. Você pegar um eixo e entender a interação entre as glândulas, funciona assim para qualquer eixo de regulação endócrina. Então, a gente vai pegar hoje o mais complicadinho. o mais complicado. A gente vai falar de um que é padrão e um que é um dos mais complicados, né? Então, tipo, e aí semana que vem, se manter a programação, talvez a gente fale de crescimento. Então, que é um outro eixo desse. E aí você vê que a amamentação é um outro eixo desse. Então, são eixos endócrinos. Então, fique isso. Uma vez que você entender como é que a hipófise conversa com o hipotálamo conversa com a hipófise, e como é que a hipófise conversa com a glândula de baixo, que pode ser a gônada, que pode ser a tireoide, que pode ser a suprarrenal, pode ser um monte, você vai, se entender a regulação dos eixos, acabou. Qualquer eixo você trabalha. Fique frio. Isso. Eu acho que isso aí que você falou, né? Eu acho que dá para falar assim, olha, se você entender retroalimentação e inserir dentro desse eixo, você está com a vida ganha aqui nessa parte. Né? Principalmente aqui essa Nunca parte deu peixe, ensine a pescar. e torça para que ele passe a pescar também. Né? Bom, então, estamos aqui tentando isso. Torça para que ele passe a pescar. Né? Eu acho que eu já vou até para esse aqui. Eu acho que a gente consegue saltar, dada essa informação que você já passou aqui, a gente já pode discutir já um dos eixos, né? Como exemplo, a gente pode pegar o sistema de regulação dos hormônios sexuais masculinos, né? E aí falar do sistema de retroalimentação, né? Então a gente vai falar da sequência do hipotálamo, entender o que é liberado, e aí a gente conversa um pouco sobre esse sistema de retroalimentação. E aí o sistema de controle, né, de produção de hormônios sexuais masculinos, ele segue um sistema de retroalimentação negativa, que vocês vão entender depois da nossa conversa, desse slide, pelo menos. Todas as figuras de hoje têm um oferecimento Fisiologia Humana Silverthorne. Silverthorne. Eu esqueci de colocar aqui as coisas. Tudo dela. Esqueci. Vem de lá. Né? Então, ele é um sistema padrão e ele, se você entendeu ele, você vai entender, por exemplo, do tireoide, de corticoide, né? O controle da adrenal por corticoide, porque eles também funcionam de forma muito semelhante, ok? Até mais simples, inclusive, porque não tem dois hormônios liberados pela adeno-hipófise. Né? Mas tudo começa lá no hipotálamo, normalmente tem alguns momentos que a gente libera, mas a partir da puberdade a gente vai passar a funcionar com essa liberação constante não, né? Mas em ciclos de liberação de hormônios. Então, o hipotálamo, ele libera, como eu falei, libera o hormônio liberador, né, de gonadotrofinas, o GnRH, atuando aonde? Na adeno-hipófise. Volte lá na figura, se não lembrar o que onde está a adeno-hipófise. Né? Então, o GnRH estimula na adeno-hipófise, né, nas células tróficas da adeno-hipófise, nos gonadotrófos, tá? Estimula a liberação do FSH, hormônio folículo estimulante, né,
a liberação do hormônio luteinizante. Então, libera essas células da adenohipófise e libera esses dois hormônios, folículo estimulante e hormônio luteinizante, na circulação sanguínea. Então, via circulação sanguínea, libera esses peptídeos, eles caem na circulação e vão chegar na sua célula-alvo. Poxa, como é que eles sabem qual é a célula-alvo deles? Como é que eles sabem? Pô, vou lá no testículo. Não, eles caem na circulação sanguínea e eles vão agir onde tiver o receptor para eles, né? Então, como as células testiculares, células específicas... você não adianta... Para as outras células tá ali, não acontece nada, mas... Tá gritando, eles vão encontrar... ouve quem tem ouvido. Eles vão chegar lá, então eles vão encontrar suas células-alvo, e isso é um conceito importante para a regulação hormonal. Os hormônios atuam onde eles têm receptores, né? Então, e vocês vão ver que mesmo no testículo, as células-alvo de cada um dos hormônios é diferente, certo? Então, o LH, por exemplo, ele atua nas células intersticiais, antigas células de Leydig, ou Leydig, eu acho que é Leydig, né? Então, o LH atua nas células intersticiais, né? Sob a ação do LH, as células intersticiais vão produzir testosterona, né? Então, GNRH, LH, atua da célula intersticial, ela começa a produzir testosterona, libera onde? Na circulação sanguínea. E agora a gente tem a testosterona aumentando sua concentração na circulação sanguínea e produzindo seus efeitos. Onde a testosterona atua? A testosterona atua num monte de local. Célula muscular, aumenta a síntese proteica, faz crescer barba, né? Então, ela é responsável é importante para a gametogênese, né? Ela tem um monte de efeito. Então, você já vê que agora, né, enquanto o LH ele era muito específico, atuava apenas na célula intersticial, estimulando a produção de testosterona, já a testosterona é um hormônio que ele tem uma ação muito ampla, vai atuar em um monte de células, produzindo os efeitos, né? Nesse caso, é muito importante a produção, né, o desenvolvimento de caracteres sexuais secundários, né? Comportamento sexual, um monte de coisa envolve a liberação de testosterona. E aqui ainda tem uma outra coisa interessante, tá? Além dessas respostas todas, que são as respostas que a gente espera da testosterona, é para isso que ela está sendo liberada, para produzir essas respostas. Mas ela produz uma outra coisa, quer dizer, ela tem um outro efeito. Ela atua, e agora que a gente fala de retroalimentação, né? Ela vai voltar, né? Ela vai atuar na adenohipófise e no hipotálamo. Esse negativo podia estar aqui. Eu faria um pouco diferente, né? Mas ela vai atuar na adenohipófise. Porque a retroalimentação é na glândula e não no hormônio, né? É na glândula, no hormônio. Né? Então ela vai atuar, eu vi agora, que isso aqui também. Mas a testosterona vai atuar na adenohipófise e no hipotálamo, inibindo o quê? Inibe a liberação de GNRH pelo hipotálamo e inibe a liberação de FSH e ILH pela adenohipófise, fazendo com que a concentração de testosterona comece a baixar na circulação sanguínea. Uma vez que ela começa a baixar, essa inibição cessa. E aí a gente volta com uma nova liberação de GNRH, né, LH e FSH. Aumenta a concentração de testosterona, retroalimentação negativa, cessa. Então, essa é uma característica, tá, de um sistema de retroalimentação negativa. A concentração do hormônio ela vai ser, né, em ciclos, ela vai ser pulsátil. Você vai ter picos, né, aumento de concentração, diminuição da concentração, né, em ciclos que podem acontecer durante um dia ou tem ciclos maiores, aí dependendo do hormônio. Né? Então é isso. Ela aumenta a concentração, inibe aqui GNRH, LH, né? Com a diminuição da liberação deles, você tem a diminuição da liberação de testosterona. Isso pelo efeito. O cara ficar assim injetando testosterona. Então a gente pode, inclusive, é um problema. Quer dizer, não sei. Mas muitas pessoas, em busca do desenvolvimento dessas características, dos efeitos, né, da testosterona aqui, né, a pessoa vai e injeta análogos da testosterona, né? O pessoal brinca da bomba, os anabolizantes, né? Então, nem todo anabolizante tem esse mecanismo, mas muitos têm esse mecanismo, eles têm efeitos semelhantes à testosterona. Então, você injeta buscando esses efeitos de ganho de massa muscular, né? Principalmente, né? É um efeito estético e potencial aumento de força, né? E aí, o que ele vai fazer? Imagine agora essa concentração estável de testosterona. O que vai fazer é uma inibição constante do GNRH
e LH, certo? Sem GNRH e sem LH, essas células, você vê que o estímulo sobre a célula intersticial cessa, ela para de ser estimulada. Porque quem estimula a célula intersticial não é a testosterona, é o LH. E o cara está tomando testosterona por aqui. Né? Então, essa célula intersticial ela para de produzir testosterona. E outra coisa, o LH, além de estimular a produção de testosterona, ele estimula a multiplicação dela, a Estímulo de diferenciação. sobrevivência, né? Ela precisa desse estímulo para ela se dividir, para ela não só produzir testosterona, mas ela está, vamos dizer, sendo recrutada. E ela para de ser recrutada. Então, pode acontecer dela ter uma diminuição no quantitativo de células intersticiais, ela vai, né, diminuir Se o mitose, cara coisas do parar, tipo. E aí ele toma isso por um período da vida, né? E aí um dia ele resolve parar, até porque pode começar a ter efeitos colaterais. E aí ele para. O que pode acontecer é dessas células não se recuperarem. E aí você tem um quadro que é de desenvolver um hipogonadismo, uma coisa do tipo, e a produção de testosterona testicular, ou seja, endógena, né, que é o que a gente espera de quem não está tomando nada, né, é o que a gente espera fisiologicamente, né, ela não retorne, ela fique prejudicada para o resto da vida. E aí essa pessoa passa a ter que tomar testosterona exógena também para o resto da vida, como tratamento de um hipogonadismo. Isso é uma das causas do hipogonadismo, mas é uma causa muito lutador do comum. UFC, né? Tem Ou gente, tem podia, casos depois não de pôde mais usar testosterona, os caras. às vezes acontece, é comum algumas pessoas desenvolverem hipogonadismo pelo uso crônico, né? Então, esse é um exemplo, e esse é um exemplo de você entender também a questão a questão da importância do uso crônico de um hormônio sexual que realiza esse sistema de retroalimentação. Não, Né? você Então, bagunça tudo, né? sim, você Inserindo algo de fora. isso. E você pode, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, a liberação de cortisol também funciona num sistema de retroalimentação igualzinho a esse, tá? Você faça esse exercício, chega em casa e tenta imaginar o que vai acontecer, monte o do cortisol, né? E imagine uma pessoa que toma corticoide a vida inteira. E aí tenta imaginar o que pode acontecer com esse sistema numa pessoa que faz uso de corticoide crônico. O raciocínio é o mesmo, funciona, né, da mesma forma que a gente falou aqui. Por isso que a gente está falando, isso aqui, se você entende esse sisteminha aqui, você vai entender muita coisa de endócrino, né? E aí vamos seguir aqui para o FSH, né, o hormônio folículo estimulante. O hormônio folículo estimulante, ele vai atuar nas células de Sertoli. Essa não mudou de Né? nome, né? Não, ainda não. Tem um outro nome que eles colocam lá, célula sustentacular, né? Mas eu não sei ainda se ela tá efetivada, não, então vou O manter nome aqui pegou. Sertoli. E até é difícil de falar aqui, eu preciso até de ajuda de fono para falar sustentacular, né? Eu posso estar até falando errado. Tá? Mas células de Sertoli, o FSH atua na célula de Sertoli e estimula, né? Ele é importante para a gametogênese. A célula de Sertoli, ela produz a inibina, que é um outro hormônio que inibe especificamente o FSH, né? E produz uma coisa muito importante para a gametogênese, essa proteína aqui, ó, proteína ligadora de andrógeno. O que a proteína ligadora de andrógeno faz? Ela se liga à testosterona. Então, ela mantém a concentração de testosterona alta aqui, certo? Nos túbulos seminíferos. Isso é importante para a gametogênese. Poxa, por que eu preciso ter uma proteína para ligar a testosterona? Porque a testosterona, eu acho que no papo de tutor anterior eu falei sobre isso, ela é um hormônio lipídico. Ele é lipídico, então ele atravessa facilmente membrana, certo? As membranas celulares. Facilmente comparado à proteína. Mas ele atravessa as membranas celulares com certa facilidade. Você mete uma âncora proteica nele. E aí você tem uma proteína que é hidrossolúvel, né? Portanto, ela não atravessa facilmente. Então, uma vez que ele atravessou aqui, ele vai se ligando às proteínas, né? E aí mantém a concentração alta de testosterona, né? No testicular. E isso é importante para a gametogênese. Então, lembra, aquele rapaz lá que está tomando testosterona, tal, esse eixo está todo inibido, né? O FSH, por exemplo, não está chegando na célula de Sertoli, né? Então, isso também pode interferir na função reprodutiva desse indivíduo.
né? Então, essa proteína ligadora de andrógeno é importante por conta disso, por manter essa concentração testicular de testosterona alta e auxiliando na função reprodutiva. Certinho? Né? E aqui a gente tem toda a gametogênese, o processo aqui de células sendo produzidas. Não vou entrar nesse ponto, nosso foco agora é falar dos hormônios, e eu acho que fico muito satisfeito se dentro de tudo isso vocês conseguirem entender muito bem a parte de retroalimentação negativa. Eu acho que isso é essencial quando você passa por endócrino, entender isso aqui muito bem, entender como essas coisas podem ser trabalhadas, né? E você extrapola para qualquer eixo, igual o exemplo que você deu, o cara Você ficar tomando extrapola. corticoide. Você pega aquele eixo Isso. simprão, que é um hormônio do hipotálamo que dá na hipófise, para ter um outro hormônio que dá na suprarrenal, que dá o cortisol. Você insere ali o Isso. corticoide, você mexe com tudo. O Isso, conceito você se extrapola para qualquer eixo. Perfeito, é isso mesmo. Né? E até para você entender algumas doenças endócrinas, né? Quando a gente pensando em tireoide, hipotireoidismo, hipertireoidismo, esses eixos aqui, eles ficam todos alterados, então fica bem legal. Depois a gente pode até, no tutorial eu sempre converso com isso com os alunos, mas é interessante, né? Ele entender, por exemplo, se vocês, com a retirada dos testículos, né? É comum em veterinária, né? Mas a castração, né? Em veterinária é comum, né? Mas a retirada dos testículos, a testosterona não é mais produzida. Então, a produção de NRH, LH e FSH começa a ficar mais alta, né? Porque ela não tem a retroalimentação negativa. Só um exemplo de como você pode imaginar essas coisas acontecendo. Certo? Esse é o masculino, simples, sem muito mistério. Funciona assim a vida inteira. Depois da puberdade, a gente segue com isso aí, produzindo gameta, inclusive, praticamente por toda a nossa vida, né? Então, e aí a gente vem para o feminino. O feminino ele já é um pouco mais. Você vê que aqui a gente já tem um gráfico, né? Nem mostrei o gráfico, porque a gente não acha fácil nos livros, mas tem, né? Mas aqui no feminino a gente vê que tem uma regulação hormonal bem mais complexa, onde os hormônios, né? Eles têm momentos onde eles têm uma liberação constante, com picos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho desse sistema, né? Essa é uma figura interessante do Silva. Tem outros livros também, né? Que no Silva fica mais bonitinho, porque é colorido e tal, né? Então, a gente tem aqui a divisão, e no feminino, a gente, como tem essa regulação, qual é o objetivo desse ciclo feminino, né? O grande objetivo, vamos pensar na biologia, já que Ricardo gosta, eu também gosto dessa parte, né, de entender, olha, por que isso? Por que a gente fez por que aconteceu isso? Né, a grande função, a gente está falando de um sistema que está relacionado à reprodução, né? Então, a grande ideia desses períodos cíclicos é que a mulher, durante uma época, libere um óvulo que possa ser fecundado ou não, né? Mas existe um período fértil onde ocorre a liberação de um óvulo e possa ocorrer a fecundação e uma posterior gestação, né? E isso é estabelecido em ciclos. No caso, né, das mulheres, esse ciclo menstrual ele dura em torno de 28 dias, né? Que é o que a gente está vendo aqui, ó. Dia 0 até o dia 28, né? E na mulher, né, por convenção, foi escolhido um período, né, que seja bem marcado para contar o dia 0, que é a menstruação, né? Então, essa contagem, ela poderia ser feita na ovulação, poderia ser feita em qualquer outro momento aqui, só que é difícil saber, né, o momento da ovulação. Então, o momento mais marcante do ciclo feminino é a menstruação, né? Em primatas superiores, a menstruação acontece, e só, né? Então, a mulher dá para a gente saber. Então, menstruou, a gente conta o dia 0 e você vê que esse ciclo feminino, ele é um ciclo onde você tem alterações hormonais, alterações foliculares, né, que acarreta a liberação do óvulo. Isso aqui, provavelmente, eles vão ver com detalhes lá no laboratório, né, e alterações no útero, né, são acompanhadas. Então, como da mesma forma que existem variações nas concentrações hormonais, essas variações nas concentrações hormonais, elas vão induzir, né,
todo um preparo para uma possível fecundação e todo o preparo para a liberação de um óvulo. Então, você vê que está tudo conectado. Esses hormônios, eles não estão alterando sem função nenhuma, né? Então, a gente tem uma fase aqui inicial, chamada de fase folicular, que está, né, tá desenvolvendo aqui o folículo para ovulação e preparando o útero aqui, né? Depois da ovulação, a gente tem a fase lútea, né, que mantém esse útero caso aconteça uma fecundação após a ovulação, né? Então, esse ciclo ele é muito dividido, por isso a gente tem essas alterações no útero, essas alterações no folículo, causadas pela liberação dos hormônios, né? E aqui em cima a gente tem os hormônios, aqui o FSH e o LH, que também respeitam não, que também estão sob controle do hipotálamo. Então, lembra, o hipotálamo libera o GH, O eixo é o mesmo, né? O eixo é o O mesmo. eixo é o mesmo. O GH e RH, isso. Né? Então, a gente tem aqui, desculpa, eu falei GH-RH, não, GN-RH, tá? Então, FSH e LH estão sob o controle aqui do GNRH, né? Então, a gente vai ver aqui como é que isso aqui acontece um pouco fase a fase, né? O Silva, ele faz uma figurinha mostrando fase a fase, só para a gente entender, e aí a gente começa a partir do dia zero, olhando cada uma das fases, né? Então, nessa figura aqui, associei duas figuras de lá, a gente vai começar na fase zero, tá? Na verdade, não é bem fase zero, mas essa fase inicial aqui da fase folicular. Nesse início da fase folicular, a gente está com um sistema de retroalimentação negativa, né? Então, a gente tem o GNRH liberando, estimulando a liberação de FSH e LH, que vão atuar lá no ovário, né, estimulando a produção de dois hormônios, o estrogênio e a progesterona. Tá? Então, esses dois hormônios estão sendo produzidos, né? Você vê que ele não tem pico, ele começa, sobe, daqui a pouco ele dá uma queda, isso aqui retrata uma retroalimentação negativa. Você vê a mesma coisa aqui, ó, de cíclico, aqui, né? Esses picos, bem sutil, mas está aqui, ó, sobe e desce, né? Tanto FSH e LH. Então, você tem aqui o sistema de retroalimentação negativa. Se a gente olhar nessa figura aqui do lado, ó, o GNRH, liberado pelo hipotálamo, estimulando o FSH e LH, mesmo os hormônios que a gente falou lá no reprodutor masculino, né? O LH atua nas células da teca, isso aqui está no folículo ovariano, tá? Lá dentro do ovário, né? O LH atua nas células teca e o FSH nas células da granulosa. Uma coisa interessante que acontece no sistema, no folículo ovariano, né, nas mulheres, é que a célula da teca produz androgênio, hormônio sexual masculino. Esse androgênio vai para a célula da granulosa converte ele em estrógeno. Tá? Então, o estrógeno ele é uma etapa posterior à testosterona. Né? A testosterona sofre a ação de uma enzima lá chamada aromatase. Né? Bem parecido. Então, é um hormônio derivado de colesterol. Né? Derivado de colesterol, tudo isso. Né? Então, você precisa dessas duas células funcionando bem para você produzir os estrógenos. Né? E aqui está mostrando, ó, o estrogênio, ele estimula a célula da granulosa, a própria célula da granulosa, para que ela se desenvolva. Ah, e o que a gente está olhando aqui, folículo? É isso aqui, ó, o que está acontecendo é quando a gente olha aqui que ele está estimulando a célula da granulosa, está estimulando o próprio folículo, é isso aqui, ó. Esse folículo está passando para essa etapa que ele está sendo estimulado pelos estrógenos, né? Então, ele está se desenvolvendo. Para quê? Para chegar no momento onde ele vai ovular, né? E esse próprio estrogênio ele vai fazer a retroalimentação negativa lá no hipotálamo e na hipófise, do mesmo jeito, tá? Aqui, ó. E aí inibe a produção desses hormônios. Ok? Então, a gente está nessa fase aqui, retroalimentação negativa, o folículo está se desenvolvendo, a gente tem, né, na nossa espécie, o desenvolvimento de um folículo dominante. Então, a cada onda né, a cada ciclo menstrual começa um monte de folículo inicialmente a se desenvolver, daqui a pouco um emerge como dominante. Né? Normalmente, esse que emerge como dominante, ele é o mais sensível ao FSH. Tá? Ele é um que desenvolve receptores de FSH mais fácil, desenvolve primeiro, né, esses receptores de FSH, então ele fica mais sensível. Ah, e aí? Isso permite que ele continue se desenvolvendo mesmo quando você tem quedas. Lembra que a gente vai fazer a retroalimentação negativa aqui? Então, caiu o FSH, mas como ele tem mais receptores, ele consegue se desenvolver mesmo com a queda do FSH. Mesmo com um pouquinho. Mesmo com um pouquinho. Os outros
atrofiam. Porque Então, vai ficar começa ali baixo. Quanto mais o estrógeno sobe, mais ele mantém baixo o FSH e o LH, né? É só lá na Então, frente que vai mudar. é aquele que começa ali a se desenvolver. Uma das etapas do desenvolvimento dele é, né, aumentar a expressão de receptor. Então, ele vai ter mais receptor, consegue se desenvolver e os outros vão diminuir. E é ele que está produzindo o estrogênio. Então, ele está aqui, ó, produzindo estrogênio, inibindo a produção de FSH e LH, e aí a gente vai ter esse momento inicial chamado de fase folicular, né, a primeira parte da fase folicular. Né? À medida que ele desenvolve, tá vendo? Ele começou a crescer, a concentração de estrogênio produzido por ele vai aumentar bastante. E lembra, ele consegue ser estimulado mesmo com pouco FSH, ele consegue, mesmo um pouquinho FSH, ele está lá, ele está conseguindo aumentar sua concentração, aumentar a produção de estrogênio. Então, essa produção vai aumentar até que a gente tem um pico aqui, a gente já vai entrar, deixa eu ver, nessa segunda fase aqui da fase folicular. Tá? Que a menstruação já acabou, começou nesse início. Você vê que o endométrio já se recuperou, ele está começando a crescer, né, se desenvolver. Né? E o estrógeno também faz ele crescer, né? Faz. Né? Então a gente tem essa fase. Você vê que acompanha a rampa, né? A subida do estrógeno com o espessamento do endométrio. Isso. Né? Cicatrizou tudo direitinho. Então esse folículo agora, ele está ali, ó, produzindo estrógeno. Né? Os outros já ficaram pelo caminho. Está produzindo esse estrógeno, a concentração aumentando bastante, né, até que a gente chega nesse pico. A gente tem um pico de estrógeno, né, um pico bem alto de estrógeno. Né? Esse pico de estrógeno, à medida que a gente aumenta essa concentração de estrógeno, essa retroalimentação que era negativa, ela passa a ser positiva. Né? Então, é essa grande concentração de estrógeno que muda. Né? Em baixas concentrações, é uma questão de dose. É uma questão de dose. Em baixas concentrações, quando ele está subindo até certo ponto, o hipotálamo não gosta dele. Ele é retroalimentação negativa. Quando ele está alto demais, aí o hipotálamo muda de ideia e fala, beleza, então. Né? E aí vira feedback positivo, por isso que vai dar pico dos outros, dos que estão abaixo no eixo. E aí esse grande pico aqui, né, sobre o hipotálamo, né, ele vai induzir um pico de GNRH. Esse pico de GNRH leva a um pico de LH. Né? Então, a gente tem aqui, ó, estrógeno, pico de GNRH e pico de LH. Aqui, eles na figura, no gráfico, não tem o GNRH, mas esse pico de LH é induzido pelo pico de GNRH, e esse pico de LH aqui é que vai induzir a ovulação. Então, é essencial. Sem esse pico de LH, não tem ovulação. Ok? Então, você precisa desse perfil. Ele vai romper ali, né, o folículo, libera o ovócito aqui, né? Então, no laboratório, eu acho que eles vão ver com detalhes essas fases, né? Acho que com lâmina, tudo bonitinho. Né? Mas esse pico de LH, então, ele vai, né, causado por esse pico de estrógeno. Esse pico de LH é que é importante para essa ovulação. Sem pico de LH, não tem ovulação. E aí é o que se espera. Teve o pico de LH, ocorreu a ovulação, o óvulo foi liberado, pegou lá nas tubas uterinas, né? E aí a gente tem duas possibilidades: fecundação, né? Se tiver ocorrido relação sexual, tudo direitinho, fecundação ou nada, né? Não aconteceu nada, né? Não teve relação sexual, ou teve regulação sexual protegida ou com algum anticoncepcional. Então, a gente pode ter duas possibilidades aqui, a gente vai seguir pela possibilidade da não fecundação. Ok? Então, o próximo passo, a gente vai ter agora, né, a liberação do ovócito, e aí toda aquela estrutura, aquelas células da teca, da granulose, elas vão formar o que a gente chama de corpo lúteo. Né? Esse corpo lúteo, ele é importante porque ele produz progesterona. Né? Então, ele tem aqui... Né, até agora estava baixinho. Estava mais baixa, né? Então, porque essa progesterona, ela, na verdade, o foco estava sendo a produção de estrógeno pelo folículo, né? E agora esse folículo virou o corpo lúteo, né? E aí ele produz bastante progesterona. A progesterona, ela tem um efeito importante no útero, né? Que é aumentar, eles chamam até de fase secretora. Aqui era a fase proliferativa, né? As células estavam se
se diferenciando, estava, eu tinha falado a palavra, agora esqueci, estava recuperando aqui, né, o endométrio, né, então agora a gente vem para essa segunda fase aqui, aonde a irrigação do útero aumenta, esse útero começa a liberar substância, glicogênio, né, numa secreção rica em nutrientes, esperando um embrião, né, O um zigoto ovócito chegar. fecundário, zigoto, obrigado pela palavra, esperando o zigoto chegar aqui, e aí essa secreção ajuda a nutrir ele, permite que todo esse ambiente esteja propício para que ele sobreviva aqui, implante no endométrio, você vê que o endométrio está muito irrigado, então ele vai implantar aqui se tiver fecundação, né? Mas a gente tem toda essa fase aqui, né, pronta para isso. Então, você vê que o ciclo foi todo organizado para após a ovulação ainda o útero tá ali, prontinho, opa, estou pronto para que ocorra uma fecundação e a gente vai Então, andar com isso aqui para frente. Todo esse espessamento do útero é estimulado pelo estrógeno, que estava subindo, e aí agora o estrógeno vai cair um pouquinho, mas ele se mantém desse jeito pela produção de progesterona, né? Isso, pela produção então de progesterona, é ela que está fazendo isso. Ele espessa no estímulo do estrógeno e se mantém no estímulo da progesterona. Isso, eu até tenho que passar essa figura aqui para o próximo, que agora a gente volta a ter, a gente está aqui, ó, né? A gente tem a progesterona aqui já subindo, o estrógeno ele volta a subir depois, então sempre que você tem esses dois hormônios aqui, né, a gente vai voltar a ter o quê? Uma retroalimentação negativa, tá vendo? Ele cai bastante, porque ele estava num pico muito alto, né, então você inicia novamente uma retroalimentação negativa, ele volta para níveis mais baixos, né, vai diminuir FSH, LH, né, e aí mas a gente volta a ter... O que faz, o que era negativo, ficou positivo pelo pico de estrógeno. E aí o que faz ficar negativo de novo? A progesterona. A progesterona faz o hipotálamo deixar de gostar de estrógeno de novo. E quem está liberando a progesterona agora é o corpo lúteo. Tá? Então você volta a ter uma retroalimentação negativa, onde você vai ter aqui FSH e LH baixinho. Tá? Uhum. Beleza. Quando isso aqui acaba, o corpo lúteo ele tem meio que uma data de validade. Normalmente, a vida média do corpo lúteo é 12 dias, até 12, 14 dias. Né? Varia aí pela literatura que você busca. Mas ele não passa disso. Se não houver fecundação, o tempo de duração do corpo lúteo ele é muito preciso, certo? Então, depois da ovulação, né, na verdade ele tem uns 12 dias, depois da ovulação até aqui esse encerramento, a gente tem em média 14 dias, ok? Data muito, muito mais precisa do que essa primeira fase. Essa primeira fase aqui que a gente falou, a fase folicular, ela pode variar de 10 a 22, 23 então a dias. variação de mulher para mulher acontece nessa primeira fase, não na segunda. Não na segunda fase. E aí é que muitas vezes acontece um grande problema da tabelinha. Por quê? Porque tem mulher que é mais cedo, tem mulher que é mais para frente. E como que é feita a contagem da tabelinha? Pela menstruação. Você pega a menstruação e conta 14 dias. 14 dias. Só que você está contando 14 dias do tempo mais variável. Né? O mais legal era se você pegasse da menstruação e contasse para trás. Só que aí já era tarde. Né? Você quer ser mais preciso? Pega a sua menstruação e conta para trás. Aí vai dar ali mais ou menos o dia da ovulação. Né? Para pessoas que têm o ciclo regular, né, você descobre quanto dura a primeira fase, né? Um ciclo regular é interessante. Mas é muito confiar no ovo dentro da galinha. Pelo amor de Deus. Não, não. É só confiar no ovo dentro da galinha. Pelo seguinte, qualquer outra alteração, por exemplo, sei lá, um estresse ou qualquer... Você pode... Esse período aqui varia. Né? Então, você pega aqui mulheres que têm de 10 a 20 e poucos dias de variação, já normalmente, né? E tentar arriscar isso numa tabelinha é muito... É o que eu brinco, né? Nossa geração tem um monte de criança tabelada, assim, que veio na tabelinha, né? Só fazia tabelinha e 40 anos atrás, né? Então, é complicado por conta disso. Essa primeira fase ela é muito variável. Né? Essa segunda é mais estável. O corpo lúteo, então, ele dura esse período. Quando o corpo lúteo
atrofia, né? Ele regride, né? Ele vai atrofiar, vai virar, e aí vira uma cicatriz no ovário, né? Ele fica lá, se você olhar lá, tem os locaizinhos onde antes era um ovócito, agora não tem mais nada, né? E aí você vê que as concentrações de progesterona, estrogênio, né? Elas baixam muito depois que ela cessa aqui o corpo lúteo, baixam muito sem a Morreu. progesterona, né? Sem esse suporte hormonal, a gente vai ter aqui né, essas arteríolas, esses vasos, né, que cresceram, essa angiogênese que aconteceu, esses vasos sofrem contração, acaba com a irrigação do endométrio, o endométrio então descama, né? Então, e a gente tem a fase, né, o período menstrual, que corresponde a isso, a regressão do corpo lúteo e a queda do perfil hormonal aqui, que a mulher tinha. Né? E aí a gente tem A todo célula esse que processo. produziu o hormônio morreu. Sim, morreu. Não Né? tem Então, mais produção de hormônio. Já era, tchau. não tem mais Ela tem que nada. Né? Então, amadurecer um próximo folículo para voltar à produção desses hormônios. Né? isso. Né? E aí a gente reinicia o ciclo aqui para a fase 0. Aí vai ter um novo folículo, né? Ah, acabou aqui, ó. Baixou progesterona, baixou FSH, ou baixou estrogênio, baixou progesterona, sem feedback negativo, sem retroalimentação negativa, volta a liberar FSH, né? Volta a liberar LH, e aí a gente começa a estimular um novo grupo de folículos. Tá? Então, cessou aqui, volta para cá, a gente volta para o início do ciclo e isso segue. Né? você me permite o comentário? Tudo está em cima da atitude do hipotálamo. Porque ele vai ter aquela produção normal de GNRH, que vai manter uma produção mais ou menos normal de FSH e LH, que vai manter a produção de estrógeno, a princípio. O feedback ele é negativo, então vai ficar tudo baixinho, se o estrógeno aumentando. Tudo vai mudar lá no meio, no 14º dia, se bem que é o período mais variável, como você estava falando, tudo vai mudar a hora que o estrógeno subir demais e o hipotálamo falar, não, peraí, agora eu já tenho muito estrógeno, eu vou mudar a minha postura. Aí ele aumenta, o feedback passa a ser positivo, ele aumenta o GNRH, que aumenta o LH e o FSH, que dá a ovulação. E aí depois disso ele fala, ah, não, quer saber? O estrógeno caiu, eu vou voltar a ser o que eu era. O feedback volta a ser negativo, cai LH, cai FSH, fica tudo baixinho de novo. Então, esse aumento de estrógeno é que estimula uma mudança de postura do hipotálamo, que estimula a ovulação, que depois cai o estrógeno e volta a ser tudo do jeito que era. Então, só esse pico, ovula, acabou. Pro lado de baixo, o estrógeno ele sobe, estimula o endométrio a ficar grosso. Aí, a progesterona que surge depois segura ele espesso. A hora que morre quem produz, não tem mais suporte, descama, menstrua. Isso. Uma outra coisa importante, além dela segurar ele espesso, é você olhar aqui o sistema vascular, né? Ela aumenta a irrigação do endométrio e torna ele, esse endométrio, deixa ele secretório, aí tem a angiogênese, deixa ele secretório, né? Produz um muco aí que impede a migração, o trânsito dos espermatozoides, né? Ela além de preparar o endométrio, ela dá uma interrompida em todo o processo ali de possível fecundação mais para frente aqui, né? Então, é como se assim, olha, tá tudo pronto aqui, ou fecundou, né? Ou não, mas é só. E aí o corpo lúteo fica aqui. Como eu falei, ele leva aqui 14 dias. O que faz isso aqui ir adiante? E, por exemplo, você não menstruar? Fazer o corpo lúteo não morrer. Fazer o corpo lúteo não morrer. Quem é que faz ele não morrer? Quem é que dá uma sobrevida para ele? O zigoto, quando ele começa a implantar aqui, né, no endométrio, ele libera o beta-HCG, uma gonadotrofina coriônica. Então, o córion do zigoto, né, ele começa a se multiplicar aqui, ele vai implantando, e aí depois de alguns dias ele libera o beta-HCG. O beta-HCG mantém o corpo lúteo por alguns meses. Mantendo progesterona, mantendo o terreno fértil. Mantém, ele diz assim, o zigoto fala assim, ó, tô aqui, libera o beta-HCG para dar para finalizar, deu certo. Se você morrer, tá lascado.
Estou confiando em você aí, aguenta mais um tempo. Eventualmente, o próprio embrião começa a produzir progesterona mesmo e fica independente do corpo lúteo, né? Isso. Com o HCG aqui, né, é o tempo do embrião produzir, se desenvolver, produzir placenta, aquela coisa toda, né? Então, esse corpo lúteo, com a sinalização, ele vai durar aí pelo menos mais uns 2 meses, 3 meses. É o tempo para o embrião se desenvolver aí, formar sua placenta, e aí ele fica mais. Só um Ele não ajuste. depende mais tanto disso. E ele mesmo, e A aí gente... ele passa a produzir progesterona, tá? A placenta. Não, só queria fazer uma ressalva num vício de linguagem que a gente tem. A gente vive falando beta-HCG por uma questão do exame. Gente, o hormônio chama Sim. HCG, gonadotrofina HCG, coriônica. O eu acho que eu beta é falei porque dos o dois jeitos aqui. exame detecta a subunidade beta do hormônio, detecta uma parte do hormônio, a subunidade É beta isso. dele. Então, o exame detecta a subunidade beta do HCG. Então, o exame é beta-HCG. Mas o hormônio é o HCG, ele é maior, ele tem mais subunidade, não tem só a beta. Isso. E aí, por vício de linguagem, a gente fica falando beta, né? Na Eu acho que eu fisiologia, falei mas beta é o hormônio, eu acho que eu é o falei dos exame. dois jeitos aqui. Eu acho que eu falei dos dois jeitos. Eu Ah, falei não sei, HCG, o vício depois de teve uma hora que eu linguagem é falei forte beta-HCG. demais. Mas que bom que você corrigiu. É isso mesmo. Né? Eu falo toda hora, Na distração se a gente vai. acostuma. Não, o hormônio, se a gente está falando aqui, o ideal é falar HCG. O beta é quando falar assim, olha, eu fiz um teste e fiz o beta-HCG e vi que deu bom, ou deu ruim, ou Ou deu, não. sei lá, depende do que você está esperando. Ou não, né? Depende do seu Tem um momento episódio tem um na episódio vida. do House que ele diz pra mulher que ela está com um parasita. E aí a mulher ficou horrorizada no ultrassom. Que parasita? Eu tô. Não, é um parasita que você vai criar ele pro resto da vida e você vai fazer festa dele com outros parasitas e você vai gostar disso e talvez você queira ter mais parasitas e pode ser a maior felicidade da sua vida, assim, essa relação de parasitismo. É bem isso. Né? Mas é um jeito de analisar. O que É, mais aqui nessa figura? Mas essa figura é que muito o rica, ela tem parasitismo faz, ó. aí, então, é uma alegria que a gente tem. Acho que é isso, não vejo, não sei se tem mais alguma coisa. Tá, muitas vezes o que o anticoncepcional faz? O pessoal vê que o anticoncepcional, se você olhar lá, muitas vezes ele tem concentrações de progesterona e estrógeno, né? Que a pessoa toma ao longo do mês, né? O que ele faz, basicamente, normalmente, o resultado final dessa concentração de progesterona e estrogênio é inibir esse pico de LH. Você inibe o pico de estrógeno, né? E aí Ele você vai estar inibe esse alto o pico de mês LH. inteiro. Ele vai estar ali constante, né? Ele Então você alto, inibe mas ele alto não estimula LH e FSH? Não faria ficar o quem? LH e o FSH Não, alto o mês inteiro? não, ele está inibindo. É retroalimentação negativa. Ah, tá. O que faz Estrogênio mudar para a retroalimentação positiva é a rampa de esse, subida essa atingindo o rampa. ponto máximo. Isso muda o feedback. Isso. Se você der Ele uma vai patada manter ele de constante. medicamento e manter alto o mês inteiro, você não estimula a troca de feedback. Ele fica negativo o mês inteiro. Isso. Isso. E uma outra coisa, aqui, ó, a gente tem essa relação aqui, ó, progesterona baixa e estrogênio alto. A progesterona alta é retroalimentação negativa. Tá vendo aqui, ó? Ah, Né? A progesterona começa a subir, e então, depois do pico aqui, ó, pico de LH, é que ela começa a subir. Isso aqui é importante também. Né? Então, muitas vezes, nos anticoncepcionais, você tem uma concentração de progesterona maior aqui. Né? Então, você mantém esse sistema numa retroalimentação negativa, impede o ciclo, o pico de LH, e aí a pessoa tem aquele ciclo que é um ciclo anovulatório. e você fica o mês inteiro em Né? fase secretora. Mais ou menos, porque tu tem que passar por esse iníciozinho. E algumas formulações ela ainda tem uma certa oscilação. Não? Tem todas as pílulas para a pessoa manter a rotina de tomar uma por dia, mas nem todas têm Os placebo concentrações de 4 a 5 hormonais dias, né? para dar uma simulada. O importante é isso aqui, é chegar a inibir
Então você essa... fica com progesterona alta o mês inteiro, feedback negativo o mês inteiro, não tem pico de LH e FSH, não tem ovulação. Mas é isso, então acho que tá ok. Você tem mais um slide. É o Tem, resumão. tem. É a reunião desses que eu vim cortando aqui, né? Então tá aqui, assim que está no livro, mostrando cada uma das fases, e aí eles fazem essa divisãozinha por cor, você vê que é a primeira fase aqui, né, a folicular, onde a gente tem boa parte da retroalimentação negativa, né? E aí aquela fase pré-ovulatória, né, onde tem a retroalimentação positiva com pico de estrógeno que leva ao pico de GNRH e a sequência um Tudo é o pico de hipotálamo LH. mudando de postura. Isso, como é que ele Ah, está agora vai ser pensando. positivo. Ah, não quero mais, agora vai ser negativo. Isso. Ah, um detalhe interessante, né? A mulher, ela nasce com a quantidade de ovócitos fechadinho, né? Ela não sofre mais divisão desses ovócitos. Então, quando a menina nasce lá, né, a bebezinha, ela já tem todos os ovócitos que ela vai usar a vida inteira, né? Então, isso vai, ao longo da vida, é, diminuindo, né? Ela vai, a cada ciclo, a cada dia, ela vai perdendo ovócitos, né? Eles vão sofrendo atrofia até o período onde eles se esgotam totalmente, e aí a mulher entra na fase de menopausa, né? Onde ela não tem mais produção de estrógeno, progesterona, porque ela não tem mais as células, né, teca, granulosa, para produzir esses hormônios. Né? Então, é esse momento onde inicia a fase de menopausa. Só para Até que acaba, né? completar. Aí até que encerra. Provavelmente eles vão mostrar no laboratório, tem uma figura do ovário feminino quando nasce, cheio de célula. É bem legal essa figura. Cheia de célula, eu vou ver se eu acho que você coloca aqui depois, Manda para né? mim. Mas mando sim. Cheia de célula e depois o ovário de uma mulher com 50 anos. Cara, é um deserto, assim, você vê uma outra Que célula massa. pingada, assim. É bem impressionante. Né? Então, são as diferenças, né, do ciclo feminino e o masculino. O feminino é bem mais complexo, né, tem muitas variações, né, mas dada a importância, né, que Ah, não é não, essa fácil. aula eu julgo que Não, ela. Todo ano eu tenho um esforço muito grande nessa aula, porque é, é muito do cotidiano. Eu acho que é o conteúdo nosso desse ano, dos 30 episódios que a gente vai fazer de Papo do Tutor, que é aplicado no dia. E que, infelizmente, a gente tem uma ignorância ou falta de informação, uma situação de educação no país que, infelizmente, esse conteúdo ele não chega a todo mundo e mitos se estabelecem e a falta de conhecimento leva a um comportamento que não que prejudica a pessoa, né? Então hoje é, você vê meninas de 19 anos, 17, 18 anos, no primeiro ano de faculdade, no meio da aula falar que faz tabelinha, ou que no seu círculo social as pessoas fazem tabelinha, pô, não dá é, mais, entendeu? Ou um tabu de que a pílula anticoncepcional vai fazer não sei quantas coisas no corpo da mulher. Realmente é uma alteração hormonal, é algo que vai mexer com o corpo da mulher, mas, pô, te evita de ter um monte de filho, sabe? Então, eu acho que essa aula é muito crucial no ano, assim, que é um conteúdo que eu acho que vale muito, é o mais aplicável. É o mais aplicável do ano, sabe? A gente vai ter 2 aulas de metabolismo, de engordar e de emagrecer, que também é muito aplicável, é, mas engordar eu acho que mexe menos com a sua ciclo vida do que uma menstrual. gravidez indesejada. E numa Pô, e sociedade se você machista em que o coloca, ônus, o é, ônus ele é muito grande para a mulher. A sociedade machista hoje, o homem sai praticamente ileso de um abandono. A mulher que se lasca aí, né? Então, esse conteúdo é muito importante socialmente dizendo. Eu tenho, sim, desde que eu dou essa aula, nos últimos 10 anos, eu tenho muito apego com essa aula. eu também. Assim, é impressionante quando a gente vai ver, primeiro, o quanto os homens entendem do corpo feminino. Zero. Já Né? é difícil quando conversa, você vê, as meninas elas entendem, mas quando você fala de métodos contraceptivos, aí o conhecimento é muito variado, né, e a forma de pensar. Então, tem preconceito, tem desinformação,
né? E é uma coisa que, assim, é essencial para todos eles. Mas as meninas, né, como que E é vão ser pra as... vida, velho. É Não, e pra assim, vida. Uma é o que é você uma coisa que falou, a gente vive... é pra sua vida inteira. Não, e é o que você falou, a gente vive numa sociedade machista, uma gravidez indesejada, num momento como esse da universidade, né? Se a gente comparar um menino que foi pai e uma menina que foi mãe durante a universidade, o Né? impacto é completamente Não, e diferente, quando entendeu? muda, você vai ter uma lei que obriga o cara a pagar 30% de um salário mínimo e falar, beleza, sou pai. Ah, velho. É, Eu tenho mas duas é isso. filhas. Isso fica muito dentro da minha cabeça, sabe? A mulher, nesse ponto, a sociedade tem que mudar. Tem que É, mudar. então é isso, né? Então, assim, isso é importante pra caramba, né? E a gente tenta conversar um pouco para ajudar isso. Bom, Beleza. gente, esse era o nosso conteúdo da semana. Um vídeo pequenininho para satisfazer alguns objetivos de genética e biologia celular. E esse vídeo mais longo, mais complicado, né? De hormônios sexuais. Para quem é nosso aluno, vai rolar uma palestra ainda com a Sim, professora que vai tratar isso de novo, alguns pontos, e vai explorar outras coisinhas também. E qualquer coisa, fala aí com a gente. Fala aí com a gente. isso. Feedback, comentários. E vamos tocando Sugestões, aí. né? O que, né? Fala sobre isso, fala sobre aquilo. De repente a gente já, eu acho que como a gente está chegando por daqui para uma reta final, até vale a pena algumas sugestões de coisa para a gente fazer nas férias, né? Né? Vai ser Temos aí mais galera. um mês e meio, 2 meses de ano letivo. E aí a gente vai estar meio liberto para fazer um monte de conteúdo que seja do interesse de vocês aí, né? Canta aí, canta a bola. Se a gente conseguir, né? Existe um Se for, limite da capacidade é acadêmica, né? limite, mas Se for dentro de onde a gente consegue jogar um laço e puxar para cá, né? Faz. Beleza, com gente? certeza. Com Boa certeza. semana. Beleza, galera.